Criança, estamos aqui em um super, mega, hiper episódio. Cara, a gente tá trazendo hoje para bater um papo conosco. Camarada que tá revolucionando o mercado de educação. E com certeza você que atua nesse mercado, você precisa urgentemente pegar papel e caneta, porque você vai ter que agora, na verdade, uma pós-graduação para melhorar ainda mais a sua performance nesse mercado, que é o mercado de educação, que com certeza é um dos mais proeminentes mercados brasileiros, está em ascensão, está em crescimento, mas está em constante transformação. E ninguém melhor do que ele para trazer para nós um pouquinho de como é que ele está tocando o business dele nesse mercado de educação. Por isso eu queria que você recebesse da sua casa com uma forte salva de palmas, Rafael Riema. Olá. Falei certinho, Rafa? Certinho. Rafael Riema. Só mandar a Ema rir, né? Riema. Aí não tem. É verdade. Não deixa de dar certo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, da nossa história e realmente contribuir de uma forma positiva, né, para a educação do país. Com toda certeza. Rafa, vamos começar esse bate-papo dando contexto para o nosso pessoal da sua história. Como é que você caiu nesse negócio do mercado de educação? Tanta coisa para fazer. Por que educação? A minha história, eu pelo menos acho uma história muito engraçada, né? Porque eu nunca gostei de estudar. Né, eu gostava mesmo era de brincar, sempre fui mais do contato físico, esporte, e eu era bastante difícil. E sempre tive muita facilidade de aprender. Mas só descobri isso depois de alguns traumas, né? Então, assim, o maior trauma que eu tive foi uma reprovação no segundo ano do ensino médio. Sim. Então, fiz 2 vezes o segundo ano. Caramba! E uma das matérias em que eu reprovei foi língua portuguesa. Uma delas, hoje eu sou professor de português. É mesmo? E aí isso tem muito a ver com a história, porque eu não gostava de estudar, não estudava de fato, mas assistia às aulas e pegava tudo muito fácil. Sim. Tinha muita facilidade. E comecei a descuidar demais, aí passei a nem prestar direito atenção nas aulas e aí ficou realmente incontrolável, acabei reprovando. E aí nessa reprovação, né, meu pai... Isso foi qual série? Segundo ano. Segundo ano do ensino médio, segunda série do ensino médio. E aí nisso meu pai falou, não quer estudar? Não tem problema. Vamos trabalhar então, posso abrir uma borracharia para você. É mesmo? E meu pai, quando ele falava isso, ele falava muito sério, né? Eu acreditava. E vocês eram de onde? Minha família é de Taubaté, interior de São Paulo. Sim. E muito pequenininho, a gente foi para Goiânia. Então eu brinco que eu sou, né, um goiano metido da Paulista, né? Então, toda a formação básica lá. E depois vim para Brasília também, dos 17 para os 18. Então já estou aqui há 22 anos, me sinto mais de Brasília do que de qualquer outro lugar. Virou uma mistura, né, Rafa? Globalização é maravilha. Mas existe um ser humano, né, abençoado na nossa vida, que é a nossa mãe. Minha mãe, não, calma, né, vamos dar mais uma chance, põe o menino para estudar, ele vai estudar. E o que virou minha chave aí, de fato, foi o seguinte, depois da reprovação, né, o que me movimentou de fato foi o pensamento assim, se eu perco para algumas matérias do ensino médio, o que é que eu vou vencer? Eu vou empatar com quem na minha vida? Né? Se eu estou perdendo para matéria no ensino médio, o que eu vou conseguir superar né, daqui para frente? E o que mudou de fato foi a forma como eu lidava com o aprendizado, porque eu não aceitava mais não entender. Entendi. Virou uma chave mesmo. Né? Então tudo que não fazia sentido, tudo que não se encaixava com lógica, então eu estudava até eu entender. Entendi. Então não adiantava mais, assim, eu via o professor explicar, você ficava meio assim, não, depois eu vejo, eu acho que eu entendi. Não, assim, eu entendi, tem lógica, eu consigo aplicar. Então aí tudo que eu ia estudando, eu fui estudando dessa maneira. E o português foi o maior desafio, porque a gente olha para a língua portuguesa como uma coisa assim, né, incompreensível, cheio de exceção, cheio de regra, nada faz sentido, aquela coisa louca, e eu aprendi de uma outra forma. Né, na hora que eu fui estudando essas coisas que, né, normalmente os professores não explicam ou que dizem não ter explicação, eu fui buscando os porquês das coisas. Então eu brinco muito assim, né, na época em que eu estava, né, muito em sala de aula, né, vai para aquela aula de acentuação, né. Então você pensa em acentuação. Você começa a ver no 6º ano, aí vem no 7º, no 8º, no 9º, depois vai para a primeira série, segunda, terceira, e ninguém aprende, cara. Aí a culpa é de quem, cara? A culpa é de quem ensina, né? Porque não faz sentido, cara. Como que o menino passa por tantos anos assim e não entende? Porque é ensinado de uma forma que não tem lógica. Não, e tem aquela máxima, a responsabilidade de se fazer entendido é do comunicador.
Não é da criança que está lá, ela tem que aprender. Sim. E a minha responsabilidade é ensinar. Eu tenho que me comunicar de forma que ela, né? Isso tem uma verdade muito grande nisso e eu gosto muito dessa perspectiva porque assim, o papel do professor não é com o conhecimento. Quando o cara sabe muito, é bom, facilita até, mas o papel do professor é ensinar. Sim. Então, como esse professor não é com o saber, é com o ensinar. E isso faz muita diferença. Total. Porque ele domina um conteúdo, pode ser um conteúdo muito específico, e a forma como ele transmite esse conteúdo é maravilhosa. Então, sim, faz o jogo mudar. Então, nisso, né, como eu estava falando das regras de acentuação, né, você fala assim, oxítona, o que é oxítona? Já começa daí, né? Terminado em A, E, O, N, tem acento. Por que tem acento? Então, uma regra que quase ninguém esquece é toda proparoxítona é acentuada. Mas por que toda proparoxítona é acentuada? Daí, quando você entra nisso, ensina, né, o aluno a pensar, a raciocinar, aí ele não esquece mais. Sim. Então, tudo que eu fui aprendendo dessa forma. Então, você descobriu um método na sua experiência. Não é muito descobrir, assim, eu fui juntando as informações de uma forma que eu não recebia. Perfeito. Então, na hora que eu tinha de transmitir, eu também transmiti. Então, a galera que normalmente não gostava de gramática, nem de português, porque era de exatas, e aí tá uma reflexão importante pra gente, que é, né? O aprendizado, ele não é seletivo, né? Você aprende exatas, você aprende humanas. Ou não, só aprende exatas, né? Não faz sentido. Então, não existe essa seletividade no aprendizado. Então, o que me chama muita atenção como eu explicava tudo com muita lógica, o pessoal das exatas gostava. Porque falava, agora a gramática faz sentido. Porque a gramática você estuda igual a matemática. Aí a literatura, interpretação de texto, vai mais um pouquinho ali para história, né, biografia, ficam mais semelhantes, né? Ali, exatamente. Então, essa parte da gramática, não. Ela é completamente, né, objetiva, direta. E isso realmente me fez tomar gosto. Porque se eu entendia, quando eu entendo, fica fácil, né, de compartilhar e de fazer acessível para as pessoas. E o maior desafio que eu acho que a sala de aula me ensinou, né, que foi assim uma outra virada de chave que eu tive, é respeitar o tempo e a vontade de aprendizado de cada um. Caramba, isso é... Porque eu tive muita dificuldade no início, porque eu queria que todo mundo aprendesse como eu aprendi na hora que eu estava ensinando. E muitos alunos, naquele momento, eles sequer se interessavam pelo que eu estava falando, por mais importante que eu achasse que fosse. E não há ninguém que discorde que a língua portuguesa é importante nessa fase de aprendizado. Ninguém vai falar que não é importante aprender a escrever, aprender a ler bem, aprender a articular as ideias, a argumentar, a entrar nesse processo, né? Se você vai ser um comunicador, um vendedor, seja um engenheiro, vai trabalhar com relatório, com escrita, com tudo. Mas saber respeitar o momento de interesse de quem aprende foi o grande desafio para mim. E a grande sacada. Porque aí tudo fica mais leve. Fica. Porque assim, na verdade, a educação porque, não sei, aí você vai dizer melhor do que eu, com certeza, que é difícil eu imagino ser difícil de operacionalizar isso. Mas a educação, ela tinha que ser exclusiva. Entendeu? Não era uma sala com 50 alunos. Era uma sala com 5, 10. Na minha opinião, talvez eu esteja errado. Por quê? É justamente para poder respeitar o time e da individualidade de cada aluno. Porque o que eu vejo, eu passei por isso também. Ixi, se eu falar da minha reprovação aqui, o povo até segue o canal. Desiste. Não vai querer mais. Eu já passei muito aperto na escola, porque eu era um cara, eu tomava Ritalina, né? Então eu sempre tive esse TDAH atacado desde criança. Hoje tá mais controlado, mas na época era terrível. E eu tinha sempre fui muito bom em algumas coisas, mas eu tinha dificuldade de acompanhar o processo da professora, porque eu sentia tudo muito lento, tudo muito devagar. Então eu tinha um ritmo diferente. Não só eu e 2, 3 da mesma sala, vamos colocar assim, né? E eu vejo que você falou isso aí, eu falei, caramba, realmente é isso. A gente tem que respeitar o time dos alunos, tem que se adequar ao tempo de aprendizado de cada um. Como é que faz isso? Rafa? Isso eu nem... Então, assim, na minha cabeça, a organização ficou assim, eu tenho de estar disponível no momento em que ele me procura. Legal. Então, normalmente, assim, a família tem de ser comunicada sobre a situação em que ele se encontra, porque isso é uma parceria, então não pode o aluno tomar essa decisão por si mesmo, até porque não tem essa maturidade nessa faixa etária. Então, uma vez que a escola está comunicando, está fazendo o seu papel e você está reconhecendo a sua posição no papel de educação, está disponível. Por exemplo, no cursinho agora, alguns alunos simplesmente abandonaram a redação no Enem. Então, não estudaram o ano inteiro e tal. Faltando uma semana, eles vêm desesperados, querendo fazer milhões de redações para resolver o problema e tudo mais e tal. O que é o comum?
Comum é o professor chegar e falar, mas agora você quer? E aí vai dar uma lição no menino e é tudo que ele não precisa. E até uma coisa, né, que me motivou muito, assim, é a questão da gentileza, né, ser sempre gentil. Legal. Então, como eu tinha uma dificuldade em ser gentil e até para praticar isso que eu me propus a fazer, eu até tatuei, né, be kind, né, seja gentil. E para mim, né, é voltado para mim. A tatuadora queria fazer, foi uma ex-aluna, inclusive. Não, Rima, normalmente a gente faz virado para lá, que a pessoa vai ler e fala, mas não é para a pessoa ler, é para ele. Para eu ler, isso aqui é para mim. Estou fazendo para os outros, isso aqui é para mim. Então, pus aqui exatamente porque é isso. Então, quando eles chegaram para mim agora, faltando ali 4, 5 dias para o Enem, eu falei, olha, minha sugestão não é quantidade, faz uma, espera a correção, a gente recebe a orientação, corrige o que for possível, faz outra, recebe a orientação, como se estivesse no início do ano. Então, qual é a lembrança que ele vai ter? Do professor que acolheu, quando ele procurou, do professor que ajudou, independentemente da situação em que ele se colocou. Porque eu não sou responsável pela situação em que ele se colocou. Sim. E eu sinalizei ao longo do ano, nós comentamos, mostramos, chamamos e não houve interesse. Então, assim, faça o que você quiser, só não culpe ninguém. Perfeito. Pelas consequências, né, e pelos resultados. Perfeito. Então, e eu estou ali, o meu papel é estar ali, é ofertar a ajuda que eu tenho, a expertise que eu tenho no momento em que ele me procura. Se é na véspera, se é no início do ano, não me interessa, eu tenho de ser o melhor que eu posso ser para ele no momento em que ele me procura. Acho que isso foi o grande aprendizado que eu tive, né, com a educação. Isso realmente fez um olhar diferenciado e quando a gente entra nessas estratégias, aí que eu acho que tira um pouco a sua... Deixa eu falar, vamos lá, muda um pouquinho a sua perspectiva de salas menores apenas, porque a sala, tudo bem, a sala muito grande ela compromete muito, né? Não é um estudo em massa, mas quando você tem um sistema de métrica, de avaliação personalizada, você pode ter um momento coletivo, com quantos números forem, mas na hora de você avaliar o que cada um precisa, aí essa avaliação ela é personalizada. Perfeito. Você não precisa obrigar que todos estejam assistindo a mesma aula, até porque eu aprendo muito mais lendo sozinho do que vendo aula. O outro aprende muito mais ouvindo do que lendo. Então, as formas de aprendizagem, ela não é respeitada no modelo tradicional. Você obriga todo mundo a aprender assistindo a aula. Sim. E isso a gente foi percebendo que não traz o resultado que a gente quer, não respeita a individualidade e aprendizado de cada um. Sim. Você foi forçado a ficar num ambiente em que você queria estar pulando, gritando, indo para lá e para cá, e não tinha essa possibilidade. É isso mesmo. Sabe? Então, quando a gente entende esse cenário e se coloca na condição de trabalhar dessa maneira, o processo fica mais leve, a família entende com um pouco mais de tranquilidade, porque permitir que um aluno não assista a aula não é dar liberdade para ele vadiar. Sim. Vou vadiar aqui, não precisa assistir aula, tá lá, eles liberam, posso fazer o que eu quiser. Não, filho, tem dono. Você vai fazer o que você precisa fazer, gostando ou não. Né? Isso eu vivo hoje com meus pequenos. Hoje fala, papai, eu não gosto disso. Não precisa gostar, é só comer. Pronto. Então, não precisa gostar. Eu não gosto. Eu falo, cara, não precisa gostar. É só comer. Eu quero comida saudável. Não é fazer o que você gosta simplesmente. É fazer o que precisa ser feito. Seu corpo precisa desse nutriente e isso vale para a educação. Legal. Não gosto de tal coisa. Não precisa gostar. É só estudar. Pronto. Não é só estudar. Pronto. Então, vai te tomar mais energia, vai te encher mais o saco, você vai ficar mais insatisfeito, mas você vai fazer o que é preciso ser feito. Aí o resultado aparece. Rafa, que bacana. Já fica aí as dicas. Eu falei para vocês que seria uma pós-graduação isso aqui, viu? Então você teve esse choque aí seu pai te ajudou a destravar isso na sua cabeça, né? Foi. Ele te meteu uma borracharia na sua mão pra você ver que quer trabalhar com força mesmo. Aproveitando o ensejo, eu acho que faz uns 2, 3 anos ele me liga, tava no interior de São Paulo. Cara, visitei uma borracharia. Que se você tivesse aberto a sua seria nesse padrão. Você precisa ver a organização, tudo sistemático, não sei o que e tal. Eu falei, pai, você tá de sacanagem, né? E ele falou, não, eu tô te falando, cara, é impressionante como a borracharia era organizada. Ele queria mesmo que você não tivesse tocado esse negócio. Eu tô falando, cara, você pega aí, tem o que isso aí? Mais de 20 anos, ele se lembrando do episódio e trazendo. Só, cara, se você tivesse aberto uma borracharia, eu tenho certeza que ela seria igual desse cara aqui. Caramba. Você passou por esse processo e
como é que você trilhou essa jornada? Você foi, obviamente, você cursou letras, é isso? Sim. Você Na cursou verdade, eu letras? entrei para direito na UNB. Aham. Aí foi outra briga em casa, né? Ixi. Porque o irmão mais velho fazia já medicina na Federal do Estado de Goiás, na UFG, e eu estava aprovado ali para direito na UNB. Então, um sonho de qualquer família, né? Aham. Pais orgulhosos, né? Os filhos todos bem projetados. E quando eu falei pro meu pai que eu ia sair do direito para fazer letras, aí foi outro caos. Foi o segundo embate que nós tivemos. Mas por quê? Então, isso é interessante. Quando eu saí de Goiânia, alguma coisa falou, ó, vai para Brasília. Você tem de ir para Brasília. Vai trilhar seu caminho lá, né? Tinha um tio na época que morava aqui, bem projetado na área do direito também. E eu falei, não, beleza, eu vou. E quando eu vim fazer um semestre de cursinho aqui, eu acabei me envolvendo com o pessoal da escola. E nisso a dona da escola conseguiu me avaliar e falou, acho que esse cara tem perfil, o mercado está carente de bons professores. Eu me destacava na língua portuguesa já, porque o segundo e o terceiro ano eu passei aprendendo tudo que eu não tinha aprendido. Sim. Então, como eu já me destacava ali, ela viu que eu conseguia ensinar bem e tudo mais e tal, e começou a me assediar. E falar, por quê? O que você acha? Não sei o que e tal. E daí isso começou a mexer comigo. Falar, por que não? Pô, Eu legal. nunca tive uma paixão assim, eu quero ser advogado, eu quero ser juiz, eu quero ser não sei o quê. Eu nunca tive isso. Eu falei, cara, eu acho que seria desenrolado, né, numa sala de aula, assim como você falou, eu sempre tive, né, aqui nos bastidores aqui, quando a gente falava assim, eu sempre tive, né, uma desenvoltura para comunicação e tal. Eu falei, eu vejo que eu posso me dar bem. Acho que eu tenho essa pegada também, e como eu entendo de uma forma que me satisfaz, talvez eu consiga passar isso de uma forma interessante também. E eu falei, por que não? Sim. Daí eu liguei para minha mãe, falei, mãe, tô pensando nisso aqui e tal, e parece ser interessante. Meu medo é só o seguinte, assim, a chance de dar errado é muito grande. O risco É maior. muito grande. Então eu quero saber o seguinte, se der errado, a gente vai descobrir rápido ali, 1, 2 anos no máximo. E aí tem condição de me segurar no cursinho para eu poder estudar e passar de novo. Daí ela fala de mãe, né? Só muda o endereço, né? Faz o que seu coração mandar. E aí nisso, pô, beleza, né? Eu falei, vou, então eu vou. Caiu Então pra eu vou, dentro. porque aí a escola já tinha uma promessa, eu já ia começar empregado. É isso. A minha faculdade seria a própria escola e não a universidade. Então, na área de empreendedorismo, Claro. eu começava a empreender ali uma carreira e sempre tive essa questão da liderança comigo também, sempre fui achando os caminhos ali. E eu falei, não, vou arriscar. O problema era o contexto da minha família, né? Esse tio que morava aqui, extremamente bem sucedido. As minhas tias, né, professoras da fundação, então, né, o contexto social diferente. Então, na cabeça do meu pai, a minha escolha era o seguinte, eu estou abrindo mão da oportunidade de ficar rico e estou escolhendo ser pobre. Na cabeça do seu pai... Essa era a crença. cabeça dele. Então, assim, foi no almoço, ele estava pondo o garfo de comer, eu me lembro disso como se estivesse acontecendo agora, né? Ele estava pondo o garfo na boca assim, ele soltou. Caiu o garfo, a comida assim, ele se levantou, pôs o dedo na minha cara e falou assim, você está fazendo a maior cagada da sua vida, mas lá na frente você vai pagar por isso. Essas foram as palavras de apoio do meu pai. Nossa, mãe. Então já tinha esse embate e ali eu falei, cara, vamos ver o que vai dar. Eu prefiro ter a experiência, Sim. saber que deu errado e começar a trilhar de novo um caminho que eu sei que eu consigo. Eu já provei que eu sou capaz, eu vou lá e faço de novo. Não, e Ou isso, sigo aqui, vamos ver onde isso vai parar. Né? e isso tá muito do DNA de um empreendedor, porque ser um empreendedor é uma questão muito mais comportamental do que qualquer outra coisa. E essa construção desse comportamento, ele acontece de forma muitas vezes inconsciente. A pessoa não tem noção, mas ela tem essa predisposição a empreender. E empreender é apetite ao risco, você tem que ter apetite ao risco. E assim, ali você cravou, cara, eu sou um empreendedor, vou correr um risco calculado, porque você já sabia que tinha um emprego ali, já tinha uma estrutura ali que já ia pintar. E teu pai com outro mindset, completamente diferente, não conseguia ver da forma como você via. A pergunta é, deu certo? E aí? Deu certo? Foi engraçado, porque assim, quando eu recebi meu primeiro salário, né? Uhum. Aí eu falei, pai, recebi meu primeiro salário, foi... Ele, como é que é? Peraí,
primeiro semestre de faculdade já tá recebendo. Peraí. Como assim? Daí eu falei, não, pai, que cursinho é um pouco diferente, não sei o que e tal. Dele, não, professor de cursinho. Aí pronto, aí eu virei o orgulho dele. Da família. Professor de cursinho, não, professor de cursinho é diferente. Professor de cursinho e tal, não sei o quê. Então aí foi essa, como é que eu posso falar assim? Foi uma possibilidade de ele perceber uma forma de explorar um outro mercado. Que ele não conhecia. Que ele não conhecia, que trazia muita insegurança e risco, e que ele viu que dava para crescer de forma profissional. Bacana. E ser bem sucedido por esse caminho também, que não era o mais Sim. trivial. Sim. E ali realmente eu fui me envolvendo, realmente eu falo assim, nada é por acaso, Nada. mas eu me cerquei e tive assim, mentores incríveis que me formaram de uma forma maravilhosa. E eu sou jogo duro mesmo, assim, quando me entregam um osso, cara, eu não solto não. É até acabar, porque eu preciso entender o processo ali. E quando eu enxergo, aí eu vou, ninguém me para. Legal. Eu vou até executar. Eu sou da execução, né? Na hora que a gente estabelece a meta, eu vou até sair do outro lado. Eu não paro enquanto a gente não termina essa execução. E assim foi. Então comecei a escrever livro, aí fui escrevendo livro didático, fui escrevendo material da escola, aí surgiu a oportunidade de abrir um cursinho como franquia. Então é um movimento natural, né? O professor começa a crescer demais e a escola não consegue controlar. Sim. Aí normalmente os professores crescem demais, ficam muito fortes, saem e montam uma escola. Sai e monta uma escola. E aí a escola, entendendo esse movimento, falou, não, a gente vai deixar vocês brincarem de escola, abre aqui uma franquia com a gente, não sei o que, é muito mais jogo. E ali a gente começou a empreender. Aí foram surgindo os cursos e no meio desse caminho surgiu a ideia do PPA, que era já uma coisa de métrica mesmo, de estratégia, de estudo. Né? Então, assim, fazer a prova, né? Estudar para a prova é diferente de estudar para o vestibular. Sim, sim. Né? Não, então, e vamos só fazer uma linha, um storytelling aqui, baseado em tudo que você está trazendo para nós aqui. Você teve 2 anjos da guarda. O primeiro, assim, mapeado aqui na conversa, eu vi 2 já. O primeiro, seu pai, que te dá uma borracharia se você não tomasse vergonha e estudasse. E você não queria borracharia de jeito nenhum. Não que não seja um bom negócio, mas para você não combinava. E depois, essa professora, a dona da escola, que te trouxe a visão de uma outra possibilidade. Foi ela que te instigou a falar, não, peraí, eu acho que esse caminho é interessante. Ela é muito minha amiga até hoje, nós somos, assim, parceiraços. Eu a chamo de mãezinha, para você ter noção. Né? Então, eu sou muito grato, porque realmente ela me formou em tudo. Sim. Ela compreendeu o meu momento de aprendizagem. Legal. Então, todas as minhas falhas, ela defendia e sustentava. Falava, primeiro eu preciso formá-lo em conteúdo. Legal. Quando eu fiquei forte em conteúdo, aí eu falei, agora a gente precisa formar o pessoal, porque ele não está dando esse comportamento dele. Porque, como eu te falei, eu tinha uma estupidez nata de querer que todo mundo aprendesse. Sim. Como eu aprendi, por medo de eles passarem pelo que eu passei. Caraca. Então, se eu não queria, me incomodava absurdamente o fato de pensar que as pessoas, os meus alunos, poderiam viver o trauma que eu vivi. Entendi. E isso me fazia ter esse comportamento que eu não percebia. Caramba. Uma estupidez que eu não percebia. E que, claro, né? Aí mais alguns bons mentores, sempre me sinalizando, e ela também cuidando de mim, sinalizando, até que eu falei, opa, aí que a ficha caiu, aí foi a primeira virada de mindset, assim, forte, de falar, opa, você pode fazer o que você quiser, mas seja gentil. Perfeito. Então, seja gentil. Então, seja gentil sempre. Assim, tudo que a gente vai fazer, seja gentil. Seja gentil. Então, essa foi uma máxima que eu trouxe para mim. Sempre há, obviamente, as dificuldades, mas na hora que a gente alinha os chakras, né? A gentileza tem de ser um ponto de partida. Pronto. E PPA. Agora vamos entrar nesse assunto. Como é que surgiu? O que é? O que você faz? Qual é a entrega? O PPA foi exatamente em 2013, 13 para 14, a UNB adotou o Enem como processo seletivo. Até então era só o vestibular da própria UNB. E para a gente foi uma mudança de cenário absurdo, porque o Brasil inteiro já vivia essa realidade desde 2009, para a gente chegou 4, 5 anos depois. Sim. Então foi um baque. Nisso, o meu sócio saiu para estudar, então ele saiu da sala de aula, foi estudar só isso. E quando ele enxergou a realidade, ele falou, Riema, você precisa me acompanhar nisso aqui. Você precisa me acompanhar. Então a gente trabalhava assim, muita semana inteira. E aos sábados e domingos, a gente ia fazer esse trabalho de estratégia de prova. Então o menino estudava na escola, o que a gente percebia, né? No terceiro ano, era um percentual baixíssimo. Assim,
30 e poucos por cento dos alunos passavam para o curso que queriam. Então você fala, 30% é um número muito baixo. E o que acontece? Se ele é um bom aluno na escola, por que ele não vai bem no vestibular? E as coisas não são compatíveis. Entendi. O pai só avalia o boletim e o menino pode ser bom, mas ele sabe fazer a prova da escola, ele não sabe fazer a prova do vestibular. Do vestibular é outra estratégia. É uma outra realidade, é uma outra conduta, são provas que têm cobranças completamente diferentes. Para trazer um pouco mais para a minha realidade, na redação é assim, ó. Obrigado. Eu tenho vamos lá, eu coloco uma energia enorme para fazer uma redação e falo assim, cara, eu fiz a melhor redação da minha vida. Você deve ter passado por isso, provavelmente. Já passei. Aí vem uma nota 5. Fica Aí, triste. meu amigo, você fala assim, eu sou de uma incompetência absurda e você se culpa por isso. Sim. Do lado de cá, quando você tem essa perspectiva da estratégia, é assim, ó, vamos lá. A nota da redação ela é composta por critérios claramente estipulados. Se eu não tenho domínio desses critérios, por mais que eu escreva maravilhosamente bem, a nota não aparece. Pode ser o Shakespeare. E isso a gente não Não vai. entende. Então, quando você pergunta assim, eu fiz a melhor redação da minha Entendi. vida. Aí a primeira pergunta eu faço assim, quais critérios você utilizou para dar a sua nota? Aí normalmente é o quê? Inspiração, força de vontade, pesquisa, a energia que você coloca, o bom humor. Todos os critérios que não estão dentro da grade de avaliação. Pronto. Tá explicado. Então, assim, você está garantindo a sua frustração. Né? Então, mas eu sempre brinco com os meninos falando assim, ó, cara, se você quer se frustrar, eu quero me frustrar. Você tem um caminho bem seguro para seguir. Comece a se comparar. Caramba. Se compare com as outras pessoas, que a frustração é Ela vem garantida. mesmo. É muito injusto você comparar a sua volta 2 com a volta 20 do outro. Verdade. Você não sabe o que o outro passou para chegar até lá. Exatamente. Você vê aquele cara com facilidade, você vai chegar a essa facilidade passando pelo que ele passou, até por menos desafios que ele passou. Aí é a história de cada um. Você tem que se comparar com você, buscando a sua melhor versão. Então você não está competindo com ninguém, a não ser com você mesmo. Excelente. É isso Então, mesmo. quando a gente entende esse jogo, aí fica tudo mais fácil. Então, mostrar para o aluno, essa é a primeira grande sacada que a gente teve foi assim, uma nomenclatura que surgiu, que era assim, a jornada da transformação. Então, a gente multifacetou o aluno, o indivíduo em aluno, estudante, candidato. Perfeito. Então, o aluno é um ser passivo, ele recebe, ele não atua. O estudante é o que você faz com o conteúdo da aula no contraturno. E o candidato é o cara que sabe aplicar o que ele aprendeu na prova. Porque eu tenho muito conteúdo. Ó, vamos lá, de uma forma bem simples e sincera hoje. Se eu pegar a prova de linguagens do Enem hoje, muito provável, é praticamente certeza, assim, eu falaria 98% de chance de eu não gabaritar a prova. E aí a minha fala é, mas por que você não vai gabaritar? Você não domina o conteúdo? Você não sabe a teoria? Eu falei, sei. Eu sei a teoria. Eu não sei fazer a prova. E as questões são muito difíceis, elas têm uma margem interpretativa muito diferente. Então não é uma incompetência. Houve um professor que teve coragem de publicar os resultados dele recentemente, agora nesse último Enem, ele acertou 33 de 45 e deu a cara a tapa. Eu achei incrível, porque é exatamente isso. Você pode ter o domínio do conteúdo, se você não vive aquela realidade, você não vai bem na prova. É isso mesmo. E o saber ensinar é muito distante do saber fazer. Então esse foi o primeiro ano, acho, desde 2014, que eu não fiz o Enem. Eu sempre faço o Enem para sentir na pele o que eles sentem. Porque se eu entendo a dor do outro, mais fácil. Eu consigo ter a empatia necessária para me colocar de fato, né, e não de forma teórica ou empírica, né, no lugar dele, mas assim, me colocar na realidade dele, no contexto dele. Dele, sim. E aí isso fica mais fácil. Então, vou lá, faço o Enem. Esse ano eu não fiz porque eu fiz o curso dos corretores. Eu precisava melhorar esse processo dentro da nossa plataforma. Então, mergulhei lá. E então, acabei não fazendo. Mas essa é a dor. Então, assim, eu sei ensinar? Sei. Passei 20 anos da minha vida fazendo isso. Agora, eu sei fazer? É outro papo. Você trouxe aqui um entendimento para nós aqui, abriu a mente, assim, expandiu muito o horizonte, no sentido assim, realmente é o aluno, recebe, né? É o aluno, o estudante que é o candidato. E o candidato. É diferente. São etapas diferentes. É que nem um cara que faz uma autoescola. Teoricamente,
Ele sabe dirigir. Mas ele só vai descobrir mesmo se sabe e só vai aprender de verdade quando ele estiver jogando. Não é o que ele aprendeu ali dentro, ali no simulador. Não é. Então, assim, essa é uma grande verdade. A gente precisa entender que fase que a gente está. O empreendedorismo é exatamente isso. Você falou. Você tem de ter uma ideia ou um propósito. É. Aí você precisa agir. Então Sim. você começa a consumir conteúdo. Depois você começa a ter essa teoria, dominar esse conteúdo. Se você não puser em prática, errar e corrigir constantemente, o processo de melhoria ele não acontece. Não acontece. E o que acontece muito é um processo um pouco inverso. Pela necessidade, o cara começa como candidato. Mas ele não tem um conteúdo nenhum, ele não foi aluno, né? Ele não se preparou, não tem. Por quê? Ele precisa empreender por sobrevivência. Ou porque ele sonhou e ele acha que vai abrir a loja dele e vai dar tudo certo. E ele não busca essa qualificação, ele faz o caminho inverso do processo. E ele estagna aqui, porque também sem conhecimento você não expande o horizonte, você perde a possibilidade de escalar um negócio que até seria escalável, se você tivesse o conhecimento necessário. E aí o cara fica sendo dono de empresa, ao invés de ser empresário. O empresário é o cara que domina a ciência do negócio, a gestão. O dono de empresa é o que tem um CNPJ lá e está aí, tentando matar 15 leão por dia para poder pagar um boleto. E aí vive nesse ciclo que não é virtuoso, não é nada virtuoso, de ficar pagando um boleto, não consegue prosperar, não consegue crescer, não consegue deixar um legado. Porque fica rodando atrás do rabo ali, que nem fazendo a corrida dos ratos, né? Não sai do lugar. Bom, PPA. O que significa PPA? PPA é preparação. Uhum. Então, a gente vem com a ideia, né? Então, é planejamento, preparação e aplicação. Ah, legal. Então, tem um planejamento do que deve ser feito. Legal. Eu me preparo para isso e aplico. E como é que as escolas contratam? Como é que funciona essa parceria? Hoje, a metodologia, ela pertence a um grupo. Sim. Né? E a gente aplica as metodologias nas escolas do grupo. Então, você por enquanto, a gente... Aqui em Brasília, a gente está com os Sérios. Uhum. Né? O Sérios é o nosso grande parceiro. Inclusive, a gente está dentro dos Sérios hoje. Então, Sim. quem quiser visitar o PPA, seja muito bem-vindo. A gente fica lá no Sérios, na 902, que é uma escola incrível, inclusive. Depois a gente pode até bater um papo sobre escolas, assim, claro. Porque a paternidade, ela me trouxe uma outra visão de mundo, de tudo. Os meus meninos estudam lá, uma escola maravilhosa. Como é que é o nome lá do fundador do Sérios lá, o dono? O Sérios tem uma longa história, né? Mas hoje tem alguém como hoje o gestor lá é o Thiago Sampaio. Vamos convidar para um próximo episódio também? Com certeza. Ei, Thiago, você deve estar nos assistindo, porque você não ia deixar essa joia brilhar aqui, você não ia acompanhar, né? Tiagão, vem para o segundo episódio, já vou deixar combinado aqui já com o Rafa, um segundo episódio, para a gente falar de educação, de escola. Maravilha. O Thiago é incrível, você vai um baita de um empreendedor. Eu imagino que sim, com certeza. Grande admiração por ele. E aí hoje esse grupo educacional que vocês têm, essa sociedade, essa parceria, tem a escola Sérios aqui em Brasília, em que vocês aplicam a metodologia PPA. Exato. Para desenvolver esses alunos. A Sérios é um colégio de referência aqui no Distrito Federal. É muito bacana. É um colégio de referência. Ele tem uma pegada bastante formativa. Sim. Não vai muito na linha do tradicionalismo. Uhum. Né? Então essa parte formativa na educação, ela é maravilhosa. Né? Você sai da linha tradicional. Quando você vai subindo mais para ensino médio, então assim, o infantil é realmente assim, muito incrível. Né? Quando você vai subindo mais, aí realmente os objetivos eles têm de estar muito claros, principalmente para a família e para o aluno. Porque se eu vou para uma prova de performance, é muito difícil você viver, né, aquela questão de que formação bonita, reflexão e tal, mas vai ter uma prova ali que vai te cobrar, cara. Então, ou você aprende a fazer a prova, ou realmente você vai ter um desafio maior para passar ou para ser aprovado em algum processo seletivo de larga escala. Então, essa parte formativa ela é bastante delicada e os propósitos, né, família, escola e indivíduo, eles têm de estar muito alinhados. Perfeito. Então, esse diálogo lá ele é muito aberto, ele é muito forte e isso é muito bacana, isso me agrada bastante. Tá no DNA do negócio, né? Tem de ser. Tem que ser. A educação ela tem de ser uma parceria. Quando a gente entende que, né, a escola ela contribui para a formação e não é a responsável, o que se percebe hoje é muito comum, né? Assim, você vê muitos filhos órfãos de pais vivos, né? Então, é terrível, porque o pai delega simplesmente a função de educar, de pôr limite, de passar valor para a escola, e esse não é o papel da escola.
A escola não passa, né, valor, não dá limite. Princípios. A princípio, né, assim, então acaba fazendo por uma questão de necessidade, mas isso, né, naturalmente é uma situação que vem de casa, né, É o uma saber o que responsabilidade pode. do pai e da mãe, né? A psicologia explica isso de uma forma muito bacana, que é a questão da referencialidade, né? Se eu faço em casa, se eu posso fazer com meu pai e com a minha mãe, com quem eu não posso fazer? E aí vem o grande desafio na escola, porque muitas vezes o professor é o primeiro ser humano, é o primeiro indivíduo ousado e abusado, corajoso de dizer um não para aquele tesouro, meu amigo. Para aquele menino maravilhoso que nasceu para brilhar, entendeu? Que tá ali para ser a joia rara, né? A cereja do bolo e vai ouvir um não, professorzinho. Como assim? Como assim? Não, eu não ouço não dentro de casa. Quem é você para me dar um não aqui? Perfeito. É isso mesmo que acontece. Bom, uma pergunta extraordinária para te fazer, que é: qual é o futuro das escolas no Brasil? Só que essa pergunta só vai responder no segundo episódio. Obrigado, hein? Pessoal, eu tô combinando aqui com o Rafael Riema. Boa, Riema. Rafael Riema, um segundo episódio, onde o Thiago já está até convidado para compor conosco a mesa, onde a gente vai entrar justamente nesse assunto: a educação no Brasil, o futuro das escolas. Então, você que tem interesse nesse mercado, nesse conteúdo, e você vê, a gente falou um pouco do mercado de educação, mas tudo aquilo que foi discutido aqui é totalmente aplicável para qualquer um que empreende, porque se você for analisar o episódio, aqui vários insights, várias ideias, né, foram colocadas à mesa aqui, que se você trouxer para dentro da sua realidade, para dentro do seu próprio negócio, você vai com certeza ter um ganho de crescimento absurdo. Bom, então a gente vai ter esse compromisso contigo. Para isso, você precisa se inscrever, curtir, seguir, compartilhar para o público de interesse esse conteúdo, porque, lógico, ele ainda tem que confirmar, ele não falou nada ali não, mas já está sendo provocado aqui a topar um segundo episódio para entrar nessa pauta. Virei com o maior prazer, sempre pronto. Bom compartilhar. Tá afirmado. Vamos para o segundo episódio, sem dúvida. Tá afirmado. E aí agora eu vou pedir, Rafa, para você deixar uma palavra de inspiração para essa nossa audiência que já está seguindo o canal, que já está aguardando o segundo episódio, porque a gente tem uma estratégia, eles já perceberam, eles já estão com a gente já tem um tempo. A gente realmente sempre pavimenta o caminho aí, né? Prepara o ambiente para algo mais profundo. E aí a gente quer entrar realmente num debate, assim, para pensarmos a respeito do que vai ser o futuro da educação no país, qual vai ser o futuro das escolas com tanta transformação que está acontecendo, né? E óbvio, hoje você tem um método aí que está nas principais redes aí educacionais aí do Brasil, né? Vamos falar aqui do Ceres, uma das principais escolas do Distrito Federal. Então, assim, com certeza vocês já estão fazendo um movimento de mercado, olhando lá na frente e vendo assim, cara, é isso que vai acontecer. E a gente quer discutir isso aí com vocês num próximo episódio. Mas, por favor, traga uma palavra aí pra galera aí, inspiradora, baseada nessa nossa conversa de hoje, pra gente fechar esse ciclo de hoje, fechar esse episódio de hoje e já começar a projetar o próximo. Joia. Bom, antes de mais nada, antes até de deixar minha palavra, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouquinho da minha história, né, e de como é interessante a possibilidade de compartilhar. Acho que a mensagem mais importante que eu quero deixar hoje, de fato, é assim: não tenha medo de compartilhar a excelência. Excelente. Sempre que a gente desenvolve um produto, um método, alguma estratégia, alguma ideia, essa excelência ela sempre vai, né, poder ser melhorada, e se a gente tem alguém com quem compartilhar, e aí óbvio, né, já vem aí um arrastão de ideias que vão se somando, que se cerque de boas pessoas, de pessoas íntegras, de pessoas honestas, que querem te ver crescer, que querem apoiar o seu crescimento. Não tenha medo de sociedade, mas tenha muito cuidado com as sociedades também, né? Mas é isso. A excelência ela deve ser compartilhada, e quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, mais longe a gente chega. Excelente. E sempre que você olhar pro Rafael, você vai lembrar de que tem que ser
Gentil sempre. Gentil, seja sempre gentil. Gentil sempre é a palavra de ordem. Caramba, que bacana. Bom, pessoal, esse foi um super episódio, o primeiro de pelo menos uma trilogia. A gente vai ter que fazer uma trilogia, porque a gente vai entrar num assunto tão complexo no próximo episódio e a gente não vai ter hora para poder falar a respeito de todos os pormenores, todos os detalhes desse assunto que nós já estamos aqui prometendo trazer para vocês num segundo episódio. Mas eu aconselho fortemente que você reveja esse episódio para que você possa extrair de fato aí tudo que a gente conseguiu derramar aqui nessa mesa de conhecimento, de ideias, de insights. É necessário uma revisão para você aprofundar mais. Eu costumo dizer que quem acompanha todos os episódios desse nosso canal aí está fazendo aí um pós-doutorado, porque é conteúdo para dar de pau, é para resolver o problema do empreendedor que está sem conteúdo, que abriu sua empresa e hoje é conhecido como dono de empresa e quer se tornar um empresário. Você pode começar a partir de uma jornada assistindo todos os episódios, e esse aqui em especial do Rafael 2 vezes. Tem que ser 2 vezes, senão não vale. Senão você não vai gabaritar. Mas não é porque reprovou, hein? É só por interesse mesmo. É só por interesse. É para explorar o conteúdo, não é porque reprovou. Então, sugiro você fortemente a fazer essa jornada conosco aí no nosso canal. E com certeza pode aguardar que nós vamos preparar para vocês aí um segundo episódio pancada. Tá certo? Bom, isso aqui, Rafa, só é possível graças à Ilha Brasil, o melhor e maior e extraordinário estúdio 360. Na verdade, é uma comunicação e marketing 360 que traz para nós aqui o estúdio, a comunicação e marketing 360, traz um estúdio para que você possa gravar seus conteúdos, tanto um podcast quanto um ambiente todo em croma para você fazer até de forma muito semelhante ao que você vê em Hollywood, né? Nesses vídeos, nesses filmes aí, os caras têm tecnologia para fazer o que for necessário para produzir o seu conteúdo, entregar seu conteúdo no marketing de ponta a ponta. Então, segue nas redes sociais a Ilha Brasil, a nossa vertical de comunicação da família Líderes do Brasil, tá? Bom, com isso a gente encerra. Matheusão, estamos autorizados? Podemos finalizar? Obrigado, Matheus. Obrigado a toda a equipe. Gostou do café? O cafezinho. Olha o marketing paladar, o marketing olfativo e degustativo que esses caras são bons no marketing mesmo. Você vai comer o melhor pão de queijo de Brasília quando você vier aqui, pra você nunca mais esquecer a Ilha Brasil. Parabéns pelo pão de queijo e pelo café, viu, Matheus? Tava ótimo. Matheus, o nosso diretor nos autorizou e com isso eu encerro com um beijo no seu coração e com aquela frase de ordem, né? Pra cima, liderança, a gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. Valeu!